Conectadas, juntas pra brilhar. Mulheres que nasceram pra transformar. Conectadas, vem celebrar. Com Valéria Novelli, o mundo vai escutar. Olá, está começando mais um Conectados com Valéria Novelli. Eu e você completamente conectados. Mais um especial Mulheres Conectadas do mês de março. E ela não poderia faltar. Nossa queridinha do programa Conectados, doutora Tânia Almeida. Eu que agradeço de estar aqui. Um grande abraço a todas as mulheres por esse mês tão especial. Que a gente vê que além de ser o mês das mulheres, também é o mês das noivas. Sim. Né? Então é uma data que o mês inteiro é muito bom ser lembrado. Tânia, eu te conheço lá de trás. E aí, eu quero já começar lá na tua adolescência, né? Nem é na tua infância. Enquanto a gente estava brincando, você estava estudando. Você sempre foi muito estudiosa. Você sempre quis ser médica? Não, no começo, acho que nem passou pela minha cabeça essa ideia da medicina. O que eu tinha vontade, na verdade, é trabalhar com o além das coisas. Né? Então, em relação a jogos, a estratégia, a conhecimento, eu sempre fui apaixonada. Tanto que eu gostava demais de xadrez na época que eu era pequena e eu era campeã de xadrez. E o xadrez é um jogo de estratégia que você já tem que ver os próximos passos, Sim. Você já tem que ver o que a pessoa vai fazer para você fazer. E isso é o que eu também gosto na medicina. Porque se eu pensar assim, qual é o motivo de alguma coisa estar acontecendo por trás desse sintoma que ela vem me apresentando? Então chega uma pessoa com uma dor e ela não é apenas aquela dor, ela é uma pessoa. Então o fato de gostar de descobrir o que tem por trás e já ver o que está além, acabou me envolvendo em pensar em alguma coisa biológica. No caso, a medicina era uma opção, mas eu também fiz vestibular para psicologia e para odonto. E aí eu acabei passando em medicina. Ô Tânia, lá atrás, era tão concorrido assim para entrar na faculdade de medicina e tinha muito preconceito? Era bem concorrido. Na época que eu fiz, em Rio Preto, eu passei aqui em Rio Preto. A média era, acho que 48-1, na época que eu fiz a faculdade. E aí era ainda particular aqui. Ah, o Unesp era particular. Ainda não era encampado. FAMERP, né? Isso. E aí eu fui prestar lá em Uberaba, fui prestar em outros lugares, aí era 200-1, era bem concorrido. Hoje eu não sei muito como que tá, né, essa concorrência, mas eu lembro que quando eu fiz a faculdade, o vestibular, o que mais me chamou a atenção, e eu acho que o que mais eu consegui ir bem, foi a redação. A redação, o tema era: os erros fazem parte da busca da verdade. Olha. Eu tirei 9,5 nessa redação. Então, assim, foi eu acho que um grande peso na minha nota, né? E isso por quê? Porque lá da infância, quando você me conheceu, eu era doida por leitura, eu adorava. Você não sentia falta de sair com as amigas para uma festa? Você preferia ficar ali estudando? Eu tinha um detalhe que era o lugar que a gente morava não tinha tantos amigos morando ali por perto. Você lembra que antes de morar onde você conheceu a gente morava no fundo do Foto. Isso. Então ali era só comércio. Então eu acabava indo ajudar meus pais lá no Foto, ou ficava estudando e saía da escola, não via os amigos só depois, né? Então eu acabei tendo mais amizade com as amigas da minha irmã e com os amigos do meu irmão do que com a minha própria turma. Então, assim, eu não tinha tanto essa vontade de sair, porque era mais complicado conseguir achar essas pessoas no fim de semana, em outros dias. Então, eu acabei ficando mais aliada ao estudo mesmo.
quando você passou na faculdade, você sentiu o preconceito? Porque naquela época os homens dominavam quase que o quê? 90%? Sim, naquela época tinha mais homens e já tinha começado a ficar mais equilibrado, né? E hoje é interessante porque eu faço parte de uma mentoria para médico. E na mentoria, 46% de mulher. Então, quer dizer, tem muito mais mulheres em grandes cargos, em outras coisas, na medicina, do que naquela época. Eu acho que naquela época, uma coisa que às vezes não era tão procurada pelas mulheres era a parte cirúrgica. Porque aí a pessoa chegava lá, mas é uma mulher que vai me operar? Né? Então já tinha um pouquinho de resistência já na área clínica, uma ginecologista, uma pediatra. Eu acho que sempre foi, a mulher sempre deu bem nesses aí. Você sempre quis ser endócrino? Eu queria ser alguém da área de hormônio. Então na época eu pensava em dermato, que eu gostava muito de beleza, tanto que eu tive uma clínica de estética muito boa. E eu pensava na parte de hormônio mesmo. Por que e aí você tinha não gostou? ginecologia. Por que você não quis ser dermato? Eu não quis porque na hora que começou as visitas no hospital, primeira coisa, a bonita encostou lá na cama do paciente, já pegou piolho e já pegou sarna. Né? Porque encostou lá na cama do paciente. Aí a gente fazia as visitas e aí tinha aquelas pessoas que tinham problema de pele, que aí tinha até escaras, aquelas coisas. Aí eu olhava aquilo e me dava vontade de vomitar. Aí eu falei, gente, eu só queria a parte boa, né? Que a pessoa fica bonita, né? Essa parte. Aí também na área de dermato tinha uma questão que eu tenho assim um pânico, que é arrancar a unha. Aí eu falei, não vai dar, não vai dar para ser dermato. Então vamos para endócrino ou para ginecologia. E a ginecologia? A ginecologia, o meu desafio era pensar que eu teria que fazer parto. Porque aí eu imaginava assim, já pensou se der errado alguma coisa? E eu tinha um medo, eu ia dar plantão quando eu me formei, porque não dava para sustentar e tal. E aí eu ia para outras cidades, ficava o fim de semana na cidade. E aí dos plantões que eu fui era mudança de lua. E aí eles falaram que às vezes em mudança de lua era mais fácil aparecer parto, essas coisas. E não foi outra. Chegou lá, 4 partos. Aí eu pensei assim, graças a Deus deu tudo certo, mas não vai dar. Não quero mais. Ginecologista não. Aí no fim eu pensei assim, mas o que desvenda hormônio, pode ver os nutrientes e poder dar uma qualidade maior de vida, uma chance da pessoa viver mais e melhor. Porque hoje a gente vê assim, que o hormônio ele vem do grego humor. Então ele controla o nosso humor. E se for pensar, tem mais de 600 hormônios. É que tem alguns que são mais conhecidos, mas todos fazem toda a diferença na vida da pessoa, na saúde, e eu amo essa parte. Então, por isso que eu acabei escolhendo a endócrino e a nutrologia. Você sacrificou algumas coisas ao longo da sua vida em favor da sua carreira. Uma delas foi não ter filhos. Uhum. E também não se casar tão cedo. Sim. Você se arrepende? Eu não me arrependo porque tudo que eu gostaria de ter em termos de medicina, eu fui conquistando aos poucos, né? Então eu tive uma clínica de estética. Nessa clínica tinha academia, tinha nutrição, tinha psicologia, tinha programas que as pessoas faziam no mesmo lugar todas as coisas. E aí eu me dedicava muito a isso. Então eu não tinha tanto tempo na época de ficar pensando em ter filho e acabou passando esse tempo. E aí quando eu comecei a realmente me interessar pela parte de ter alguém e ter o relacionamento que eu ainda estou agora, eu já estava com 46 anos. Então não houve, às vezes, o tempo que eu teria que ter para ter um filho. Então eu gostaria de ter tido. Se tivesse acontecido, não seria. Eu imagino que eu seria uma boa mãe. Mas por conta disso, não estava nos meus planos antes dessa época ter filho.
Então, de repente, aconteceu o que era para acontecer, vamos falar assim. A Tânia lá atrás, a Tânia hoje, toda essa trajetória como mulher, como você se define? Eu me defino como uma pessoa que quer o bem do outro, que quer o melhor possível de quem estiver na minha frente. Eu quero que essa pessoa saia melhor do que ela chegou. E, de fato, eu gostaria que ela fosse tratada como uma pessoa e não como uma doença ou como um órgão. Então, essa parte da saúde, em todas as partes que tem a ver com saúde, né? A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde mental, elas têm que estar todas ao mesmo tempo, serem abordadas, né? Então, a Tânia é aquela pessoa que consegue, às vezes, ver o invisível, né? Hoje aconteceu uma situação que me deixou muito feliz. Eu atendi um paciente que ele tem uma doença celíaca, que é uma coisa grave. E os anticorpos da doença celíaca, acima de 20, eles já mostram que tem. E ele chegou para mim com 590 desse anticorpo. E aí ele já tinha passado em um monte de médico e hoje ele trouxe, depois do nosso tratamento, que tem menos de 6 meses, o novo resultado do anticorpo de 590 está 160. Nossa! E ele trouxe uma endoscopia com todos os sinais da doença celíaca, que está acabando de confirmar. E ele está muito melhor. Então, se for pensar assim, outros médicos poderiam falar assim, não tem como mudar esse anticorpo. Então, só de ver a alegria dele, o tanto que ele está vivendo melhor, é isso que me inspira, de continuar fazendo o que eu faço. E tratar a pessoa o melhor que pode, dentro da possibilidade, dentro de ver as causas e tratar a pessoa como uma pessoa e não como um órgão que está doente. Maravilha. Tânia, deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres que estão nos assistindo, que merecem tudo de bom, se cuidem. Nunca deixem o lugar que vocês devem ocupar na vida de vocês serem menos do que o primeiro lugar, tá? Porque ninguém vai ser nada para ninguém se não estiver bem. E como diz, né, nos aviões, se você tiver com despressurização e cair, né, o ar, põe primeiro a máscara em você e depois nas outras pessoas para você poder dar alguma coisa de ajuda para alguém. Então sempre se cuidem, não deixem de assistir a Valéria, não deixem de curtir o minutinho da doutora Tânia, que sempre a gente vai ter alguma coisa bem bacana para passar para você e para você já pôr em prática no seu dia a dia. Um grande beijo, um feliz dia, um feliz domingo, um feliz momento de vida para você sempre ser valorizada. E muito obrigada por estar aqui. Tânia, é um prazer sempre te receber. Um minutinho da doutora Tânia, fica ligado. Um prazer, muito obrigado por tudo e espero que a nossa parceria, que a nossa amizade é eterna. Sim. E que a nossa parceria dure por muito tempo. Amém. Um abraço a todos. Eu estou recebendo a Dona Neide da Vai Chorar Tintas, né? Tudo bem, Dona Neide? Tudo bem, e você? Muito prazer estar com você, viu? Prazer é todo meu. Quero contar um pouquinho da Dona Neide mãe, Dona Neide que teve a ideia desse nome, né? Foi. Vai Chorar. Como foi a infância da senhora, Dona Neide? Eu cresci mais com meus avós do que com meus pais, numa cidadezinha do interior de São Paulo, numa casinha bem simples, humilde, mas com muito amor, com muito carinho. Meus avós ajudaram muito meus pais, né, porque tinha um monte de filho, então meus pais já moravam em São Paulo, mas eu acabei ficando com eles no interior. Mas foi uma infância muito boa de pegar a bacia de roupa e levar na cabeça para lavar no riozinho, com 10 anos de idade. Então, mas assim, é tudo um aprendizado. Nunca me achei ruim. Eu tenho isso guardado dentro de mim com muito carinho, que eu acho que foi o melhor que eles fizeram para mim. Essa fé, essa conexão que a senhora tem com Deus, vem desde criança? Sim.
Meus avós sempre foram muito religiosos e na cidadezinha sempre tinha muita festa, né, de santos, né? Aquelas festas e aí de épocas. era aquela festa semana inteira com muita comida, procissão, novena. E a gente eu sempre acompanhava junto com meus avós. A senhora foi costureira. Sim. A senhora foi antes ou depois do casamento? Antes, eu já comecei, logo depois que eu vim para São Paulo, as minhas irmãs já costuravam. E aí eu aprendi com elas. E aí fiquei trabalhando em casa, e trabalhei um pouco em confecções também, mas tudo da mesma família. Então a gente tinha muito conhecimento com a família, e aí parei de trabalhar quando eu tive o primeiro filho. O seu João, ele já tinha essa veia de comerciante? Tinha. Você sabe que ele era moleque, ele chegava da escola, a minha sogra já fazia aquelas bandejas de geleia e ele saía vender. Enquanto ele não voltava com a bandejinha vazia, ele não ia embora para casa. E aí, lá em São Paulo, já, né, que ele já morava em São Paulo, todo mundo conhecia ele como João Geleia. E os amigos dele, né, já adulto, tudo, era só João Geleia. A senhora tem 3 filhos. 3. E quando que o seu João falou assim, agora eu vou pro ramo aí das tintas, e aí tem o dedinho da senhora no nome, queria que a senhora contasse um pouquinho. Foi acho que em 2002, mais ou menos. Ele era sócio num depósito de material de construção, e aí ele vendeu a parte dele e foi pro ramo de tinta. E aí ele montando, né, a loja, ele pediu para a gente sugerir um nome. Aí eu falei, por que você não põe esse nome, né? Vai Chorar. Porque era um amigo que ele tinha muita amizade, que falava um pro outro, vai chorar? Vai chorar. Não podia ver ninguém reclamar, vai chorar, vai chorar. E aí ele falou, será? Vai chorar? Eu falei, E os meninos também deram outra sugestão, né? Mas ele acabou ficando com a Vai Chorar. E hoje um sucesso, né? 25 anos. 25 anos. A senhora dá pitaco lá na empresa ou a senhora está sempre nos bastidores, apoiando ali a família? Só apoiando. Nunca fui de estar lá dentro, mas sempre sabendo das coisas, mas não palpitando, não mandando nada. Eu mandava em casa, mas não nas lojas. Nem mesmo depois do falecimento do seu João? Nem mesmo. Nem mesmo depois, né, os meninos começaram a tomar frente e como, né, me participavam, mas eu nem sugeria nada, deixava por conta. E a senhora confiou nos filhos, né? Graças a Deus. Quando a senhora ficou viúva, a senhora teve aquele medo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei viúva, tenho os 3 filhos, tenho empresa, tenho patrimônio. Qual foi o maior medo da senhora? Deles não conseguirem atingir o propósito, né, da sequência das lojas, né? Mas aí a gente estava sempre em entendimento, às vezes discussão, né? Porque é lógico que era muito novo, né, para nós. Porque o João que decidia tudo, ou era certo ou era errado, era ele que decidia. E aí ficou para nós. Aí a minha preocupação foi essa. Aí o que eu fazia? Orava. Orava. Muita oração. Seus 3 filhos são muito bem educados. Graças a Deus. São todos bem-sucedidos. A senhora já tem netos, né? 2 netas maravilhosas. É minha paixão. Qual foi seu filho que deu mais trabalho? Eu não falo trabalho, eu falo preocupação. É o Vinícius. Porque que... Primeiro que a cabeça dele é além, né? E sempre foi, sempre. Então... A preocupação maior era dele mesmo, ele aqui em Rio Preto. E aí foi para São Paulo. Aí eu quase morria. Mas, né, graças a Deus, eu acho que com a instrução que a gente sempre deu para todos eles, eu acho que ele se saiu bem.
senhora é um exemplo, né, da mãe, da esposa que deu certo, que ficou ali na administração do lar, cuidando dos filhos e todos eles muito bem educados, cada um seguindo o seu caminho aí, a empresa também só cresce. A senhora acha que hoje as mulheres estão muito modernas? Acho muito. A senhora acha que isso prejudica ou não? Eu acho que prejudica, na minha concepção, porque que eu nunca fui além. Eu sempre estava atrás, nunca à frente. Então eu prefiro o meu modo do que o modo de hoje. A senhora acha que o modo da senhora dá mais certo? Eu acho. É assim, porque que eu nunca fui de discutir, nunca fui de querer mandar. Eu sempre ouvia e se eu pudesse optar, eu optava. As de hoje não, né? As de hoje, quer nem saber, né? Vai, eu falo mesmo. A senhora não, a senhora sabia escutar e dar o jeitinho da senhora de dar opinião, né? Demonstrar. Dona Neide, dá um conselho para essa mulher aí hoje, que às vezes está na mesma condição que a senhora esteve, viúva, e o marido deixou aí, tem patrimônio, tem empresa, e não sabe o que vai fazer, se dá para os filhos tocar, se vende. Qual que é o conselho que a senhora dá? Eu acho assim, que tem que ter muita união, né? Porque a partir do momento que não tem união, não dá certo. Aí tem que ser cada um do seu lado, né? Mas tem que tentar ver se dá certo, se é aquilo que eles planejam, porque tem toda uma estrutura e aquilo não pode cair, né? Eu acho que você tem que sempre estar ali na corda bamba, mas tentando ajudar, né? Nunca atrapalhar. Se for para atrapalhar, sai. Sucesso da Vai Chorar Tintas, porque é um sucesso, 25 anos, só tá que cresce. Vinícius agora tá com o estúdio lindo, lá na região dos Damas. A senhora associa esse sucesso ao quê? Perseverança, fé e humildade. Humildade, né, dona Neide? Porque sem humildade também não adianta que Não as vai. coisas não acontecem, né? Pode ter o dinheiro que for, o sucesso que tiver, mas aqui dentro vai estar um vazio, né? Pra gente encerrar, foi um prazer receber a senhora Eu aqui. também fiquei muito feliz. Um mimozinho pra senhora, minha mas querida. antes, Muito obrigada. antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para todas as mulheres desse país. Para que vocês sejam fortes, que vocês lutem pelo que vocês sonham. Nunca deixe de sonhar. E cuida da tua saúde. Que você tendo saúde, você chega onde você quer. Tá bom? Esse foi um pouquinho do bate-papo com a Dona Neide, que é mãe, esposa, empresária também, né? Porque a senhora não está ali à frente, mas tudo passa pela senhora. Dona Neide, uma mulher de fé. Muito. Então, esse foi um pouquinho aí para inspirar você que está nos assistindo. Muito obrigada, viu, Dona Neide? E agora, Obrigada a vocês. agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta. Com Valeriano Novelli, o mundo vai escutar. Cuidar da saúde é mais do que tratar sintomas. É entender o corpo, equilibrar o metabolismo e buscar qualidade de vida em todas as fases. Na Clínica TMO Saúde, você encontra acompanhamento especializado e um cuidado completo. Clínica TMO Saúde. Transformando sua saúde de dentro para fora. Cuidar da sua empresa exige foco no que realmente importa. Enquanto você faz seu negócio crescer, o Escritório Cálculos cuida da sua contabilidade com precisão e confiança. Contabilidade completa para empresas que querem ir mais longe. Escritório Cálculos. Segurança para a sua empresa crescer.
de volta e agora minha entrevista com a minha amiga querida Angel Alves, Angelina Alves. Olá. Mais conhecida como Angelina da Duzane. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Valéria. Mais um dia aqui, né? Mais uma vez, porque como, né, eu sou sócia do programa, né? Faz parte já. Já. Faz parte do programa, da minha vida. Agora a gente vai ficar aí amigas para sempre. Pode Se ser que- você me irritar, não, tá? Escuta. Você brigava muito na escola? Brigavam comigo. Eu, quando criança, eu era bem diferente do que eu sou hoje. Hoje eu me libertei, né? E depois dos 40 você se liberta mais ainda. Achei que você se libertou até demais, mas como que você era como criança? Ai, eu apanhava. Ai, não acredito. Eu era criança que apanhava, por isso que hoje eu bato. Você não tem cara de que apanhava. Apanhava. Olha, eu lembro uma vez que um menino me derrubou na escola e veio pra cima de mim pra bater em mim. Você sofria muito bullying? Sofria. Que eu era magrela, comprida, né? Olivia Palito, vara de cutucar estrela. E Eu era- mesmo assim apanhava? Apanhava, sofria. Angelina, e você era boa aluna? Era CDF, mas eu era do fundão. Eu era aquela estudiosa, mas eu era do fundão. Nossa, amava o fundão. Você é natural de Barretos. Sou natural de Barretos. Ficou em Barretos até os 18 anos? 19. 19. E aí veio para Rio Preto. Vim pra Rio Preto. Quando você saiu de lá, quais eram os seus sonhos? Vencer. Vencer e ser feliz e conquistar minhas coisas. E eu acho que deu certo. E você já era da área, você já tinha essa vontade de ser da área comercial? Na verdade, meu primeiro emprego como vendedora, eu odiava. Eu fui aos 16, 17 anos, eu trabalhava como vendedora porque eu era obrigada, tinha que trabalhar, né, para ajudar em casa e tal. Mas eu não gostava. Hoje, eu acho que eu não seria nada se não fosse a área comercial. Você foi muito tempo gerente da... Da Hering, fui gerente Da da Hering. Prata Mil. E aí, quando que você resolveu empreender? Você falou assim, é o meu momento, agora eu quero dar um salto maior. Quando a pessoa ela toma essa decisão é porque realmente ela confia no taco dela, né? É até um pouco de soberba? Acho que não, né? Mas Autoridade. é você confiar no teu taco. E eu realmente eu sabia que, assim, eu como CLT, eu sem ser CLT, eu podia muito mais. E eu acreditei em mim, mas isso não foi um processo rápido. Foi um processo que eu fui desenvolvendo aí ao longo de uns 2 anos, antes de eu tomar a decisão mesmo. Era algo que eu sempre quis, porque meu pai era comerciante, né, lá em Barretos. Meu pai tinha uma empresa de laje, telha, treliça, que quebrou na época do Plano Collor, né? E então eu via ele, né, fazendo aquela movimentação, negociações e tal, e eu adorava, né? E meu pai estudou até a 4ª série. Então, tem igrejas lá de Barretos que meu pai que ajudou a construir. Aí ele tinha um engenheiro que assinava, mas ele que fazia toda a planta e tudo, né? E minha mãe era lavadeira de roupa, né? Então, assim, eu vim lá de baixo. Às vezes as pessoas me veem hoje, né? Falam, ai, né? Teve uma vida fácil. Não, pelo contrário. Eu fiz escolhas, né? Graças a Deus eu fiz escolhas corretas, mas eu tive opções de não fazer escolhas corretas, né? Lá atrás, quando a gente é jovem, a gente é muito tentado, né, Valéria? E por que você escolheu trabalhar com mulheres? Era uma coisa já que você tinha vontade? Porque a mulher, assim, você não é uma mulher delicada, vamos Não. falar assim como eu. Nós não somos mulheres delicadas. Não. Ai, meiguinha, essas coisas. E aí, trabalhar com mulheres, com roupa íntima, que é uma coisa tão pessoal, né? E ao mesmo tempo que tem aquela sensualidade, tem aquela delicadeza. Por que você escolheu essa área? Eu falo que a gente é escolhida para muitas coisas, né? As coisas vão acontecendo e vão te encaminhando para aquele lado. E eu, na verdade, as mulheres inicialmente elas me irritavam, viu?
por conta disso. A gente é meio trator, né, Valéria? Então, na verdade, eu senti um chamado mesmo, tá? Para trabalhar, e hoje eu tenho certeza que é um propósito, tá? Hoje em dia fala-se tanto de propósito, né, em relação a isso. E eu sinto que hoje eu sou uma pessoa muito realizada em poder transformar vidas de mulheres, né, que estão ali ao meu lado, que ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo muito com elas, aprendo a ser mais delicada, aprendo a ter mais sensibilidade, a ter mais tato, e ensino elas a terem mais força, mais determinação, mais comprometimento. Então eu falo que o meu grupo ali, né, o meu time, né, que eu gosto de falar muito que é o meu time, a gente está muito conectado e elas nem imaginam, vou até me emocionar, a força que elas me dão e o quanto isso faz um bem para mim, eu saber que eu pude fazer algo pela vida delas, seja financeiro, seja em termos de comportamento. Então isso para mim é gratificante, nada paga. Você é super bem sucedida com a distribuidora que você tem em São José do Rio Preto, distribuidora do Zani. Você fez essa migração de carreira de CLT para empresária e vem caminhando e vem crescendo sem pular etapas. Você é uma mulher bonita, uma mulher fitness que optou por não ter filhos. Você recebe muita cobrança? Tipo assim, por que você não quis ter filho? Você acha que as pessoas têm um certo preconceito porque você optou por não ter filhos? Hoje eu não recebo mais tanta cobrança, mas já recebi muita cobrança de família, né? Na época minha mãe me cobrou até um certo ponto. Depois ela viu que eu queria era trabalhar mesmo e aí ela não me cobrava mais. Mas eu tive. Mas hoje, às vezes, quando me perguntam se eu tive, por que não tive, se foi opção, se foi porque eu não pude, né? Então, assim, foi opção, sim, não ter filho, mas isso não significa que eu tenho um caldeirão na minha casa e coloco criancinhas lá, tá? Porque as pessoas têm essa impressão. Tem essa impressão, porque você não quis ser mãe, você tem um caldeirão cheio de criancinhas, né? Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então eu tenho minha sobrinha neta, que ela vai lá em casa, que é de Barretos, então ela vem passar as férias em casa, né? E não coloco ela no caldeirão, tá? Então, assim, eu e o Gé, né, que é meu marido, então, assim, a gente gosta de criança, né? Crianças educadas. Crianças sem educação a gente não gosta muito, não. Ô, Angelina, eu também fiz essa opção de não querer ter filhos e tá tudo bem. Quem também quer ter filhos também tá tudo bem. Cada um escolhe a sua felicidade. Isso, e né? tá tudo certo. Eu queria que você deixasse um recado para todas as mulheres. Hoje passou aqui 3 mulheres. A Tânia, que não... Maravilhosa. Doutora Tânia, que não teve filhos porque priorizou a carreira. Eu que não tive por opção e você também. Também porque eu priorizei o meu trabalho. E tem a Juliana, que é mãe, e tá tudo certo. Exatamente. Né? Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, mulheres que querem fazer migração de carreira, mulheres que querem lidar com outras mulheres assim como você. Deixa uma mensagem. Eu acho que é confiar, acima de tudo, em Deus, primeiramente, porque quando Ele coloca um sonho dentro do seu coração é que vai se realizar. Então, mas o tempo é o dele, não é o seu tempo. Então, confie em você, confie naquilo que você realmente acredita, naquilo que você sabe que você veio nesse mundo para realizar. Porque a gente sabe para que a gente veio. Sim. A gente só precisa se conhecer e conversar consigo ali internamente e a resposta vem. Muito obrigada pela sua participação, por você contar um pouquinho da sua história. Esse é um mimo do Conectados para você. Obrigada. E a gente se vê mais vezes, né? Com certeza. Estarei sempre aqui, né? Esse ano aí tem muito chão, né? A gente se encontra na feira, dia 28. Arrasou. E
de hoje é um pouco fora do script, dos básicos. Mas eu acho que quando a gente fala de feminino, ele não pode faltar. É o passion. É um mix que fala da gente se apaixonar pela vida, da gente ter um porquê, da gente se apaixonar e encantar os outros com o que a gente está falando. Porque aquilo vem tão de dentro que é impossível você falar daquele assunto e você não encantar outras pessoas. Então, passion é um mix que eu gosto muito para quando eu vou fazer uma palestra, para quando eu vou fazer uma apresentação, para quando eu vou conversar com alguém e apresentar os olhos. Porque eu acho que essa paixão vai junto, sabe? Além do que ele fala de libido, de poder ser pessoal, da gente tirar um tempo pra gente. Então, hoje a dica é o passion, que além de tudo tem um cheiro doce feminino que vai te encantar e encantar o próximo. Eu sou Patrícia Amarante, fica aqui comigo que eu vou ter sempre um óleo essencial pra te ajudar. Olá! Hoje eu vou falar sobre os 3 tipos mais comuns de mulheres hoje em dia. O primeiro perfil é a mulher guerreira, que acredita que isso é um elogio. Ela é fazedora, sente culpa por descansar, mas vive sempre cansada, sobrecarregada e exausta. A segunda é a mulher trator. Passa por cima das pessoas, quer sempre dar conta de tudo, mas vive estressada e vive sentindo dores no corpo. E a terceira é a mulher salvadora. Boazinha, tem medo de desagradar, dificuldade de falar não, mas vive frustrada e sem resultado. Sabe o que elas têm em comum? Mulheres assim não prosperam e o dinheiro não fica. Se você se identificou com alguma delas, me siga lá no @GracieleGalã e aprenda mais sobre isso. Olá Valéria, tudo bem? Eu tô aqui no seu programa hoje para trazer mais uma dica de ouro. Valéria, sabe qual que é o problema de muitos empresários hoje em dia? Eles têm medo de demitir. Mas tem um detalhezinho aí que as pessoas às vezes negligenciam. Não é a empresa que demite o colaborador. Ele se demite, exatamente. Esse é o que eu ensino em minhas mentorias e trago aqui para vocês uma pincelada do que é isso. Então muitos empresários ficam frustrados na hora de fazer uma demissão de um colaborador. Cara, coloca isso na tua cabeça. O cara, muitas das vezes, é ele que faz por onde ser demitido. E mais um detalhe, use principalmente o PNP. João Paulo, o que é PNP? PNP é positivo, negativo e positivo. Você vai dar um feedback durante um processo de demissão ao colaborador, então você vai começar falando o que para ele? Os pontos positivos que ele teve. Não é possível que uma pessoa que ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana sequer na tua empresa não tenha algum ponto positivo. Algum ponto positivo qualquer pessoa tem. A gente não pode só focar nos pontos negativos daquela pessoa. Depois você linka o negativo, o do porquê que aquela pessoa você está tendo que fazer a demissão dela. E em seguida, você tem que trazer para poder, a cereja do bolo. Você precisa linkar um ponto positivo, que é o quê? Eu desejo melhoras para você. Imagina que, vamos dar um exemplo, o colaborador, estou tendo que demitir porque ele faltou muito. Olha, fulano de tal, estou aqui para falar para você que você é um cara muito bom, competente no que você faz, você entrega o seu resultado, só que infelizmente nós precisamos de horário e você não tem atendido às expectativas do horário que a empresa precisa. E por esse motivo eu estou te libertando para que você possa conduzir a sua vida melhor, porque o teu tempo aqui para nós não está sendo vantajoso. Então você não está conseguindo atender às expectativas da nossa empresa e consequentemente às suas expectativas. Ok? Então fica a dica rapidinha aí, puxou até um pouquinho mais, mas é porque era interessante trazer esse contexto para que você, empresário e empresária, compreenda. E guarde isso, não é você que está demitindo, é ele que se demite. Isso vai te libertar. Com Valéria Novelli, o mundo vai escutar. E para
finalizar esse programa especial Mulheres Conectadas, a minha última e querida entrevistada, Juliana Campos, que é mentora de mulheres, mentora financeira, escritora, psicóloga. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, querida. É um prazer estar aqui com você, especialmente para falar sobre mulheres e finanças e mulheres. Que bom. Juliana, você já é uma querida aqui no Conectados. Vamos começar com a Juliana lá, quando a Juliana era concursada. Sim. Porque eu quero mostrar para as mulheres que, mesmo sendo concursada, você teve esse passo aí de querer empreender, de querer ser dona do seu próprio negócio, de ajudar outras mulheres. Me conta como isso aconteceu. Então, já que vamos começar do começo, né? Eu sou filha de nordestinos, então eu sempre quis a minha independência financeira. Eu sou filha de uma família muito humilde e desde pequena eu sempre quis vencer e sair daquela situação, né? Então, os meus pais eram feirantes, acordavam 4 horas da manhã, eu tinha que ir para a feira junto com eles. Eu falava, gente, isso daqui não é exatamente o que eu quero. Então, eu comecei a estudar bastante. Como eu sou de Brasília, em Brasília você já desde cedo é criado para passar em concurso, né? Concurso público significava uma liberdade, e uma liberdade financeira e entre outros aspectos, mas estabilidade, né? Então assim foi comigo. Só que a parte financeira ela veio desde muito cedo. Então eu era criança, eu já vi nos gibi do Tio Patinhas, por exemplo, que ele dava uma moeda, uma cédula, ganhava 2, né? E eu comecei a fazer isso também com os meus primos. Eu emprestava 1 e ganhava 2. Depois na adolescência eu comecei a fazer redação, comecei a fazer os trabalhos e as pessoas começavam a pagar por aquilo, eu recebia por aquilo, então eu já fazia renda extra. E depois como concursada também, eu sempre fui concursada, mas eu sempre tive a minha renda extra. Eu fazia planejamento financeiro para as pessoas e tinha minha renda extra, administrava assim minha renda principal, minha renda extra, e depois comecei a fazer renda passiva. Então o concurso público foi muito importante na minha vida, foi um passo largo em relação à liberdade financeira, mas também a estrutura familiar, a minha estrutura como pessoa. Eu saí de casa, então foi uma série de coisas que me proporcionaram a liberdade da mulher Juliana, mas também a estrutura financeira. Seus pais eram organizados financeiramente? Os meus pais eram organizados financeiramente sem saber que eram, né? Por que era organizado? Porque aquele valor que eles tinham era o valor que eles tinham para se manter. Então não tinha como fazer mais do que aquilo. Porém, eles não sabiam sobre renda passiva, não sabiam como era fazer investimento, mas eles sabiam que tinham que pagar as contas em dia e que tinha que gastar menos do que ganhava. Então era uma família muito simples e humilde, porém nunca foi uma família endividada. Eu não tenho aquela jornada da heroína que saiu do endividamento, né? Eu nunca fui endividada. Eu sempre observei a vida em família, a vida em comunidade das pessoas, mas o meu passo foi em busca de qual maior conhecimento que eu posso agregar para as pessoas, para que as pessoas tenham inteligência financeira e que consigam ressignificar as suas emoções para ter mais liberdade financeira. Você foi meio que na contramão, porque todo mundo, a grande maioria, queria ser concursado para ter aquela instabilidade financeira, saber que todo mês ia receber aquilo e tal. Você já abriu mão disso. Você sentiu alguma dificuldade? Não, porque no meu caso, eu já naturalmente, desde criança, eu faço o meu caminho para a liberdade financeira. Desde criança mesmo, assim, 10 anos de idade. E o concurso público, ele não significa essa liberdade financeira que as pessoas acreditam. Tanto é que se você olhar os dados estatísticos, a maior parte dos concursados são endividados. E por quê? A maior parte dos consignados, eles são atraentes para concursados porque ele tem estabilidade, vai ser descontado diretamente no Olerite. Então, se você olhar, hoje nós temos um cenário de pessoas endividadas concursados exatamente pela facilidade de encontrar empréstimos e a dificuldade de se organizar financeiramente. Então, o concurso público não é uma resposta eficiente para o não endividamento e muito menos para a liberdade financeira. Então, a pessoa pode ganhar 10 mil, como 20, 30 mil e ainda assim ter empréstimos consignados e ser endividado sendo servidor público e com estabilidade. Então, não é exatamente essa a resposta para a liberdade financeira. Você tem um filho pequeno, você já ensina para ele a educação financeira? Você já vai dando essas dicas para que ele seja uma pessoa organizada financeiramente? Com certeza, desde a barriga, né? Lá, aqui, quando estava na barriga, já isso daqui não precisa comprar, bebê não precisa disso, porque muito da nossa vida, muito do consumo é por status, é por apelo emocional, é por vínculo, é por pertencimento, são aspectos psicológicos que elaboram o consumo, que fazem com que a pessoa venha consumir ou não.
E a minha criança, meu filho tem 4 anos, então desde muito cedo, tanto que hoje ele vai no mercado comigo, ele fala, mãe, esse daqui é caro? Esse é caro? Ele já sabe reconhecer os números. Então, muito da minha vida, o Gael acompanha, porque não tem como ser diferente. Eu atendo online, meu escritório é em casa, ele vê muitos livros, né? Ele vê as capas dos livros, ele tem um cofrinho, ele acompanha o dinheirinho dele, ele tem 4 aninhos, então ele faz toda essa dinâmica. A gente viaja, acabamos de chegar de viagem agora, e na viagem ele ficava falando, mãe, isso pode, isso não pode? Ele junta, né? Ele tem dinheirinho de mentirinha, né? De papelzinho. E aí ele pergunta pra mim, isso aqui dá pra comprar? Isso aqui não dá pra comprar? Então eu faço educação financeira com ele e também faço educação financeira para famílias. Então eu atendo famílias, instituição de mesada, educação financeira para toda a família, junto todo mundo na mesa e fazemos um momento de educação financeira na família. Isso é extremamente importante, tanto para a criança quanto para toda a família. A família reconhecer que o dinheiro faz parte daquela vida sistêmica da família. Você não tem uma rede de apoios aqui que te ajude com seu filho. Você, Juliana, mulher, é complicado? Como que você dá conta desse dia a dia com seu filho, empresária, mentora? Como que você dá conta de tudo isso? Você também é bem organizada? Eu sou organizada, mas não dou conta não. Quem que dá conta? A rotina da mulher hoje, a mulher assume muitas funções e tudo ao mesmo tempo, então em algum momento alguma coisa não sai perfeito. Mas eu procuro priorizar, agora que sou mãe, procuro priorizar o Gael, procuro priorizar eu como mãe, porque como mulher eu preciso ser uma boa mulher, ter saúde física e emocional para ser uma boa mãe, para criar bem o meu filho. Então são prioridades, tem que proporcionar o tempo. Eu sou organizada, mas essa perfeição de estar tudo absolutamente maravilhoso, isso não existe para ninguém, não existe para mim como para ninguém. E eu gosto bastante de frisar isso, Val, porque hoje nós vivemos uma cultura de Instagram, de redes sociais, que todo mundo acredita nessa vida perfeita, né? E isso não acontece, isso não existe nem para quem está divulgando isso, para quem está dando publicidade para isso. Então é importante que nós sejamos sinceros com nós mesmos e com as pessoas, para as pessoas não viverem buscando uma perfeição que não existe e trazer para a sua vida mais ansiedade, mais dor. Então sim, eu tenho uma rotina organizada, mas às vezes eu estou ainda equilibrando os pratos, como toda mulher. Antes da gente finalizar, eu quero te fazer mais uma pergunta, mas quero falar do seu livro. Sim. Esse é o segundo ou terceiro? Esse é o terceiro. O terceiro, né? Tem o link no teu Instagram? Tem todas as informações, pode buscar também lá no WhatsApp. Que ajuda muito, né? Sim. O meu primeiro livro, ele foi bem mais técnico. Eu estava saindo do mestrado, eu fiz mestrado em mudança comportamental para resultados financeiros. Então é o Raízes de uma Mente Próspera, ele é bem mais técnico, ele fala sobre ressonância magnética, sobre os aspectos cerebrais, sobre neurociência. O segundo, Manual de uma Empreendedora Lucrativa, ele é mais voltado para as empreendedoras, então ele também tem aspectos mais técnicos voltados para as estruturas orçamentárias de negócios. E esse é o mais leve, até agora, o próximo vai ser ainda mais, porque ele traz histórias das minhas mentoradas, das minhas clientes, contextos de vida, aspectos psicológicos de toda a saga de uma pessoa fazendo uma mentoria comigo. Como uma vida rica pode ser barata, é aquele livro para as pessoas que já entenderam que dinheiro não é tudo, mas viver sem ele não é uma opção, porque nós estamos no mundo material, nós precisamos do dinheiro do dia que nascemos ao dia que vamos embora. Então, viver aqui nesse mundo material sem considerar o dinheiro, sem organização financeira não é uma saída, mas também não é tudo. Então, esse livro ele contempla mental, emocional, espiritual e técnicas financeiras. Para a gente encerrar, eu gostaria que você esclarecesse uma dúvida. Por que a maioria das mulheres tem dificuldade em administrar a prosperidade financeira? Não consegue lidar com muito dinheiro? Sim. Essa é uma pergunta muito boa, especialmente nessa época, mês de março, Dia das Mulheres, é uma pergunta recorrente. Nós não fomos autorizadas e permitidas durante toda a nossa história, a história da civilização humana, a lidar com o dinheiro e finanças. É muito recente na história da mulher, e eu estou falando da história da civilização humana, a mulher ter permissão para pegar e usar o dinheiro para trabalhar e ter liberdade. Então, se nós observarmos o homem, na constituição do homem, o homem saía para caçar e a mulher ficava para depois organizar as coisas
da casa junto a essa casa. O homem ia para as guerras, ia conquistar territórios e as mulheres ficavam nas vilas cuidando dos doentes e cuidando das pessoas que precisavam de cuidado. Então a mulher ficou a função de cuidado, ao homem ficou a função de desbravar os territórios, de desbravar os ambientes, olhar o dinheiro, conquistar riquezas. A mulher precisou muitas vezes dar a sua própria vida, então nós observamos revoluções em que as mulheres participaram com as suas próprias vidas para conquistar o dinheiro, o direito de trabalhar fora, o direito de votar, o direito de viajar sozinha e há bem pouco tempo o direito inclusive de colocar DIU, aqui no Brasil muito recente, de colocar DIU, ou seja, o direito do seu próprio corpo, de fazer o que quiser do seu próprio corpo. Então as mulheres têm dificuldade ainda hoje em participar de decisões financeiras, em cuidar bem do dinheiro, em prosperar, mesmo que muitas mulheres hoje já ganham mais do que os homens, elas têm essa dificuldade porque isso ainda corre na nossa epigenética, ainda corre no nosso DNA, o sangue das mulheres que vieram antes de nós, das nossas ancestrais e o sofrimento para que hoje nós tivéssemos o direito que temos de trabalhar e de prosperar. Ainda existe isso, por isso é importante a terapia. O que eu faço é psicologia financeira. Eu uno a administração financeira com a psicologia exatamente para cuidarmos desses traumas profundos, de todos esses processos sistêmicos que existem ao longo de toda a trajetória da vida da mulher, não somente daquela que está na minha frente, mas de toda a ancestralidade que está junto com ela e que nós vivenciamos ainda no inconsciente coletivo. Então quando você sai para participar de qualquer coisa, para produzir mais dinheiro, ainda tem alguém que olhe para você e diga, você deveria estar cuidando dos seus filhos, você deveria estar cuidando de alguma outra coisa que não seria a sua vida financeira. E isso também faz parte da sua dificuldade em prosperar. Terapia é importante, esse é o único caminho, o caminho da ressignificação mental, emocional e estrutural. Juliana, foi um prazer te receber nesse especial de Mulheres Conectadas. Sempre que precisar, volte ao Conectados. Muito está obrigada. de portas abertas. Muito obrigada. Um mimo para você. Um prazer, obrigada. Esse foi mais um Conectados com Valéria Novelli, Mulheres Conectadas. Espero que vocês tenham gostado. 4 mulheres aí incríveis, cada uma com uma mensagem diferente para te inspirar. Eu espero você no próximo programa com mais mulheres incríveis. Mentira, não tenho. Toda mulher carrega um sol no olhar, histórias que